Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Mulheres Sustentáveis. Eu sou Geisa Rocha, jornalista, e trago hoje mais uma mulher para compor essa grande roda de mulheres que estão na liderança de projetos de mudança na sociedade. Hoje a minha entrevistada é Joanita Karolewski, ela é a presidente do Fundo JBS pela Amazônia, e vai falar sobre as iniciativas de conservação e desenvolvimento da Amazônia e a experiência dela como executiva à frente, liderando essa questão que é tão importante dentro da sustentabilidade, que é o fomento. Joanita, seja muito bem-vinda aqui à nossa roda das Mulheres Sustentáveis. Obrigada, Geisa, obrigada pelo convite aí. A gente sempre começa a nossa entrevista, a nossa roda, falando sobre o primeiro contato com o tema da sustentabilidade. Conta um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória. Eu venho de uma cidade interior de Santa Catarina e comecei a trabalhar logo cedo e acabei já tendo esse contato com a natureza, né, porque eu vivia numa colônia de agricultores, vivia essa situação, né, o tempo todo, a importância da água, a importância de manter o verde, né, de fazer realmente uma agricultura sustentável. E comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, fui professora substituta, e isso acabou me despertando, né, para buscar conhecimento, para buscar realmente contribuir em todos os sentidos para a sociedade. E uma coisa que eu acabei realmente fazendo na minha trajetória foi compartilhar tudo que eu conheço, né, tudo que eu aprendo, né, e eu sou bastante curiosa, gosto muito de buscar conhecimento em todas as situações que eu vivo, sejam elas viagens, seja vida profissional, sempre pautei minha carreira nesse sentido, de buscar esse conhecimento, buscar o desenvolvimento, mas o que eu buscasse não ficar para mim, né, dividir com as minhas equipes, dividir com familiares, né, todos os ambientes que eu estava. Acabei optando por fazer um curso de processamento de dados, em informática, né, e que na época, aí, algum tempo atrás, era algo novo, mas queria justamente essa novidade. Trabalhei aí com informática na Bunge, né, a multinacional no setor de agro, mais ou menos até 2005, e aí, por ter uma visão de negócios, né, já dentro da informática, fui convidada para ingressar na área de negócio. E aí, acabei trabalhando, então, 34 anos na Bunge, então, tenho mais de 30 anos aí de experiência no agro. O pessoal comenta que é difícil, é um setor difícil, né, para a mulher, mas sempre trabalhei realmente buscando desenvolver trabalhos diferenciados, focar muito realmente, né, conhecer o negócio, ajudar o negócio a evoluir, a se desenvolver. E com isso, quando eu fui para a área de negócios, eu ingressei na área de supply, também na área comercial, adquiri experiência, levando muito uma visão completa de negócio, né, no relacionamento com os clientes. E, naquele momento, eu gostava muito já de focar em inovação. Então, eu sempre pautei a minha vida num tema que tem sempre um jeito de fazer melhor, né? Então, a inovação fazia parte. E eu gostava de desafiar times e tudo. E mesmo no desenvolvimento, né, de produtos na empresa que eu estava, e no desenvolvimento de serviços, eu já olhava essa questão de sustentabilidade. Buscar soluções que realmente sustentassem ao longo do tempo, que pudesse ser replicável, né, que pudesse ser escalável. E aí, com 34 anos de Bunge já, apareceu uma oportunidade, o Grupo JBS comprou a Seara e me convidou para vir para a Seara. Eu já tinha trabalhado com a Seara na época que ela era da Ceval, né, em Santa Catarina, e foi uma experiência nova, é uma cadeia bastante complexa, né, o animal vivo, né, o suprimento, né, da cadeia é bastante complexo de ser gerido. Eu vim para a cadeia de supply, 1 ano depois eu migrei para a área comercial e 2 anos depois que eu estava, fui convidada para assumir como CEO da Seara, né? E era um desafio muito grande, né, naquele momento, realmente conhecer a cadeia como um todo, né? Eu sempre trabalhei um pouco mais no supply para o mercado, e eu tive também que aprender essa questão do agro, né, na cadeia anterior. E aí, ao cuidar dessa cadeia agro, o desafio que já havia de sustentabilidade, comecei a desafiar também os modelos que existiam para a gente buscar incluir a sustentabilidade, né, dentro do modelo agro, né? Então, quando você fala aí na integração de aves, suínos, que na Seara é muito forte, a gente trabalhava junto com a associação, com a BPA, para buscar soluções que fossem sustentáveis, né, e que dessem longevidade para o negócio, uma sustentação não somente econômica,
mas ambiental e social, né? E eu acho que a gente trabalhava com 10 mil famílias, que eram os integrados, então você já vê uma integração e o impacto social que você gera nos pequenos municípios do Brasil, né? A participação da mulher, porque a participação da mulher na questão da integração, ela é muito forte, né? São negócios pequenos tocados por família, e a mulher participa de uma forma bastante intensa, ativa, né? Exatamente. Então, assim, ver aquilo, né, esse desenvolvimento social e ter um impacto econômico, né, você percebe que você melhora a vida das pessoas, né, quando leva uma atividade como essa, e alimenta o mundo, né? Então, quando você olha a cadeia como um todo, ela por si só já fala, né, sozinha. E a gente buscou também soluções de sustentabilidade ambiental. Então, assim, tinha o social, tinha o econômico, como é que a gente traz o ambiental? Então, a gente fomentou projetos de energia, de realmente trabalhar com energia solar, a questão de ciclo de gestão de resíduos, né, utilizar a reutilização na propriedade, projetos dessa natureza, né. O setor de agronegócios, né, ele é muito visado quando se fala da questão da sustentabilidade ambiental, enfim, social, e você trouxe um ponto muito importante, que é a questão da quantidade de pessoas que estão envolvidas nessa cadeia. Por isso, né, e por também a gente ser um espaço, o Brasil ele tem uma importância enorme no mundo, na produção de alimentos, já gera aí uma série de questões que têm que ser respondidas, para além de fazer com que esse processo todo caminhe. Que inovações nesse período, né, você destacaria que foram implantadas e que também ajudaram a acender essa luz, assim, né, de que era o momento de buscar outros desafios? Então, eu acho que quando a gente olha dentro de casa, né, quando você tem indústria, mercado, uma cadeia um pouco mais fácil de controlar, né, então nós buscamos desenvolver embalagens mais sustentáveis, né, para os produtos, nós buscamos desenvolver uma linha de produto que tivesse ingredientes naturais, né, para a parte de aromas, conservação, e também, olhando para a cadeia anterior, a gente buscou alternativas de sustentabilidade dentro do modelo de negócio da integração. Então, começou a se fomentar, né, os projetos de construção de galpões, por exemplo, começou a se fomentar a questão de usar materiais, né, reciclados, a questão de energia solar também, né, como ingrediente, e principalmente educando também o integrado para que ele aproveitasse todo aquele espaço da propriedade, fizesse uma gestão de resíduos, né, então, como é que você reaproveita o que você está produzindo no dia a dia. E, de novo, né, como você disse, Geisa, estamos alimentando o mundo, né, o Brasil, o agro do Brasil tem essa questão que eu acho que, se nós trouxermos a sustentabilidade, né, para dentro dessa equação, e aí a sustentabilidade ela tem que ser sustentável economicamente falando também, né, faz muito sentido. Então, eu acho que a oportunidade é grande. E, nesse momento, acho que eu estava chegando no momento, né, já de pensar em me aposentar, e eu fiquei pensando, né, o que eu vou fazer, né? Como eu sempre gostei de compartilhar muito conhecimento, né, que eu tenho, e gostei de realmente contribuir, né, para o ambiente em que eu estou, para que ele se diferencie, eu olhei a questão da sustentabilidade como uma oportunidade. Então, tanto no sentido de promover o desenvolvimento das pessoas, porque eu acho que a gente tem muita gente que não tem acesso a uma educação, acesso a um conhecimento de gestão de negócios, então, comecei a me dedicar para algumas mentorias, né, também de oportunidades, e também busquei, né, uma oportunidade de desenvolver o social, né. Então, o que aconteceu? Em janeiro de 2020, eu tomei a decisão de sair da posição executiva, e a pandemia veio, né, seria o primeiro ano que eu estaria fora, e a oportunidade que acabou acontecendo foi a JBS decidiu doar 400 milhões no programa Fazer o Bem Faz Bem, e me convidaram para coordenar o programa. Eu achei uma oportunidade interessante porque eu iria poder conhecer um pouco mais já desse ambiente das organizações não governamentais, né, porque a gente doou uma parte para ONGs, para poder apoiar nesse momento, fez um comitê também de saúde, onde a gente construiu 2 hospitais, doou 88 ambulâncias, e a gente tentou fazer isso em vários municípios do Brasil, mais de 250, procurando levar soluções, e soluções de saúde que pudessem permanecer depois que a pandemia fosse embora. Então, quando a gente doou equipamentos, né, fez treinamento de equipes, fez telemedicina, foi nesse sentido. E nas próprias ONGs que a gente trabalhou com oportunidades de levar infraestrutura. Então, assim, tivemos um projeto em Paraisópolis que a gente montou uma cozinha para as mulheres, para fazer a produção de marmitas, né? Então, você estava dando, né, estava gerando
uma solução de empreendedorismo, né, com as próprias mulheres. Então, o programa, no final, me ajudou a ingressar nesse mundo, né, olhando essa questão social. E depois, em setembro de 2020, né, e é onde eu estou agora como presidente do Fundo JBS pela Amazônia, a JBS decidiu, na plataforma de sustentabilidade dela, criar o Fundo JBS pela Amazônia, por entender que a Amazônia é super importante aí, né, para a cadeia. Eu acho que até a gente pode dizer que é crucial aí para a questão aí do aquecimento global, né, e para reduzir desmatamento, uma série de coisas que a gente vê hoje, né, fortemente na mídia, e entendi que eu também poderia trabalhar olhando os 3 impactos nos 9 estados da Amazônia, que é a questão do impacto social, econômico, né, e o ambiental. E a gente usou o primeiro ano para aprender bastante. Eu vou dizer para ti que, chegando da iniciativa privada, a gente não encontra nada muito pronto, então a gente tem que se unir com as organizações que já estão lá, e é isso que a gente fez. Então, nós temos o fundo criado aí desde setembro de 2020, nós montamos uma estrutura de governança totalmente independente, e ela é uma organização sem fins lucrativos, né, e estamos abertos para doações, para investimentos de outras empresas. Já temos, além da JBS, já temos 5 doadores também, que trabalham conosco em projetos ou colocando dinheiro no fundo mesmo, né? E esse modelo de governança independente, a gente trabalha com um conselho consultivo de pessoas muito conhecidas no mercado, né? Até o cientista Carlos Nobre, o presidente da Embrapa, tem o presidente do Carrefour, GPA, pessoas do IPAM. Nós tentamos unir aí pessoas que conhecem para nos ajudar a montar a estratégia do fundo. E temos um comitê técnico que faz a validação dos projetos conosco. A gente traz os projetos para dentro do fundo, seja captado via internet, ou seja, por alguma oportunidade nas nossas interações, né, e as pessoas que estão conosco também. Esse comitê nos ajuda a fazer a seleção de projetos, e temos um conselho de administração independente também, né? E esses primeiros 2 anos, a gente já conseguiu desenvolver aí, colocamos em andamento, né, 18 projetos, investimos 60 milhões, e esses 60 milhões, eles são aí com projetos que vão de 1 a 5 anos, né? A JBS investiu 250 milhões no primeiro momento, e se comprometeu também a fazer um match, né, com doações que venham de fora, até 500 milhões. Então, a gente vê uma oportunidade de aprender nesse primeiro momento, trabalhar com organizações que já estão lá, que eu acho que é muito importante aproveitar todo o conhecimento produzido já, e também a experiência que essas organizações já têm, e investir em projetos, principalmente, que gerem escala e replicabilidade, né? A gente entende que, como tem a experiência da iniciativa privada, a gente talvez possa levar um modelo para tentar ajudar a desenvolver e rever algumas questões, talvez estruturantes, que são importantes de serem resolvidas. Então, com esses 18 projetos, eles navegam em 3 grandes eixos, né? É ciência e tecnologia. Só uma questão assim que você trouxe no momento, que eu acho que era legal a gente explorar só um pouquinho mais. Você contou, né, que a pandemia foi uma grande plataforma de teste, né, na verdade, na atuação junto às cidades, aos municípios, nessa ajuda, né, que muitas empresas se engajaram e fizeram, e, na verdade, enfim, tiveram um destaque imenso, né, porque tinham também a velocidade e a potência na iniciativa privada de agir muito mais rapidamente do que o próprio setor público. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, assim, como é que foi esse processo. Você vai falar agora dos eixos, né? Mas antes disso, como é que foi o processo de escolha, assim, né? São 9 estados, a Amazônia é imensa, mas também, assim, como identificar esses negócios? Como é que foi essa chegada e a primeira divulgação, né? Se foi fácil, você já tinha algum caminho ali mapeado a partir dessa própria experiência da pandemia, ou se esse recorte, enfim, veio depois, numa opção subsequente? Eu acho que a pandemia, ela trouxe uma oportunidade de conhecer todos os estados do Brasil, né? Porque quando a gente atuou com todos os estados. Então, acho que trouxe muito mais a questão, talvez, social, né? Um dos hospitais que foram construídos foi em Rondônia, o outro Sim. foi em Brasília. Então, trouxe muito essa questão social, e foi um aprendizado, né? De como a gente tem que trabalhar diferente quando você está envolvendo setor, né, governamental, sociedade civil e iniciativa privada. Então, aí mesmo você percebe as velocidades um pouco diferentes e você vai ajustando. E eu acho que o mais importante
que acabou me dando um pouco mais de experiência no momento em que eu fui para o fundo, é justamente a questão de trabalhar em conjunto com as comunidades, em conjunto com quem lá vive. Porque, às vezes, a gente de longe, né, aqui de São Paulo, Rio, a gente não conhece como funciona, qual é a cultura vigente, quais são os valores, qual é a melhor forma, né? Então, acho que isso acabou abrindo uma possibilidade. Além disso, quando a gente montou a equipe do fundo, nós fomos buscar também pessoas que conheciam e que já trabalhavam na Amazônia. Então, a diretora Andréia Azevedo, que trabalha conosco no fundo, já tem experiência de 20 anos na Amazônia. Então, a gente fez esse encontro de conhecimentos, né? Tem meu conhecimento de iniciativa privada e de gestão de negócio, e ela vem com essa experiência também. E naquele momento de olhar os projetos, quando a gente lançou, a gente fez uma comunicação realmente massiva, e olha, nós estamos abertos aí para receber via site, mas também começamos a montar uma agenda, eu e a Andréia, para conversar com todas as organizações que já estavam por lá. E aí foi nisso que também apareceram alguns projetos. E principalmente projetos que começaram a nos mostrar que era possível fazer. Então, um dos principais projetos apoiados no início, que foi o Restaura Amazônia, que é um sistema agroflorestal, ele foi testado já pelo Solidariedade, que é uma organização não governamental que veio da Holanda e já está no Brasil há muito tempo, e a gente viu que era um modelo que era possível de escalar e de replicar. Então, foi um dos grandes projetos iniciais aprovados. Outros a gente pegou realmente nascendo, tem outros projetos que a gente identifica que precisa ser estruturado e planejado antes de realmente colocar a mão na massa e fazer acontecer. Então, quando você entra e começa a conversar com as organizações, você começa a perceber essas várias formas diferentes. E aí também, nós estávamos falando aí dos pilares do fundo, traz exatamente isso. Que pilares, né? O que são as prioridades maiores para trabalhar na Amazônia? Então, a gente viu que tem ciência e tecnologia, tem que ser um habilitador para tentar realmente manter a floresta em pé, seja gerando bioeconomia, seja gerando uma sustentabilidade nas cadeias. E quando a gente olha em ciência e tecnologia, a gente está olhando sobre dois aspectos. A questão do bioprodutos, então, como trazer itens que estão na floresta e que a gente mantém ela em pé e que pode se transformar em bioprodutos, né, ou produtos da bioeconomia para a iniciativa privada investir, para organizações investirem. E a gente olha também as questões estruturantes dentro da ciência e tecnologia, que é trabalhar na mobilidade, energia e conectividade. Então, sem essa questão trabalhada de infraestrutura, você falou do tamanho, né? A gente está aí falando de 60% do território brasileiro, a gente está falando de 9 estados, né, com 27 milhões de pessoas. Então, ciência e tecnologia, essa questão estruturante é muito importante. O outro pilar são as cadeias. Então, a gente está olhando cadeias produtivas e a gente está olhando sobre dois aspectos também, pecuária de baixo carbono e sistemas agroflorestais. Então, o projeto que eu acabei de citar do Restaura Amazônia, ele se classifica dentro das cadeias, é cacau, pecuária, floresta. Né, o sistema agroflorestal, onde a gente quer realmente gerar um aumento de renda para as famílias, né, e reduzir o desmatamento. E o terceiro pilar é bioeconomia, e fala por si só. A gente entende que dá para começar a formatar negócios de bioeconomia, né, ou sociobioeconomia, que vão gerar esses três impactos, né, social, ambiental e econômico, né. Como é que você percebe essa questão do impacto ao chegar e aportar o recurso, que não é apenas o recurso, né, tem muito também do aporte de conhecimento dentro desses sistemas que já estão ali, mas que podem ser desenvolvidos para gerar mais renda, ser amplificados também, né? Porque às vezes a experiência inicial ela tem impacto, mas é num nível muito menor. Como é que é a tua impressão, assim, né, de chegada e de observar nessa trajetória, nesse início aí, né? A gente está falando de um projeto de 5 anos, então ainda tem estrada aí pela frente, mas o que você já consegue perceber de impacto? Uma pergunta, acho que super importante, e o que a gente percebe, Geis, assim, às vezes o dinheiro está lá, e a forma de aplicar esse dinheiro que é importante. Então, é o que você está dizendo, a gente entende que a gente pode levar, talvez o fundo se diferencie nesse sentido, que a gente pode levar uma experiência da iniciativa privada para criar essas plataformas de negócio, ou investir em negócios mesmos, né? Porque você tem aí algumas questões estruturantes na Amazônia que, pelo acesso difícil, principalmente quando eu estou falando do interior da Amazônia, tem a questão da educação, tem a questão da conectividade e logística, né, que são fatores realmente não habilitadores,
E tem a questão também de uma educação especializada, que é uma questão técnica e mais gestão de negócios. E que aí eu acho que é a grande oportunidade. Então, eu voltei agora da Amazônia, fiz 4 viagens já nesse ano, que não, pela pandemia, né, eu não consegui viajar nos anos anteriores, e foi interessante porque a gente, além de ir lá apoiar o projeto, a gente entrava no negócio, eu mesmo, usando minha experiência na visita de uma fábrica, identificava oportunidades, né, para que eles realmente se adaptassem. Então, acho que a gente tem uma oportunidade muito grande de levar essa questão técnica, assistência técnica, né, estruturada, mas também gestão de negócios, né, para as cooperativas, para as associações, para as comunidades, inclusive para comunidades indígenas que hoje estão se estruturando para ter negócios. Então, você vê um programa de mulheres empreendedoras dentro, né, tem um projeto Mãos Indígenas, que é o primeiro de indígenas que nós estamos agora trabalhando na segunda onda, e é muito interessante você trabalhar com elas no sentido de estruturar mercado, estruturar a produção, olhar a qualidade de produto, uma série de coisas que são características, né, da iniciativa privada que já estão resolvidas, né? Então, isso é muito importante. E quando a gente olha a bioeconomia, principalmente o acesso ao mercado. Então, eu falo que as minhas conexões comerciais também ajudam nesse momento, né, com varejo, com food service, com indústria, para poder fazer essa aproximação. Porque, às vezes, não é nem a questão de realizar o negócio, mas você começar a aproximar esses dois mundos, né? Então, como é que o produto da Amazônia chega no Sudeste, né? Tem a questão logística, mas também tem uma questão mercadológica para ser desenvolvida, né? Até porque, às vezes, chega muito mais fácil no exterior do que no próprio Brasil, né? Na entrega interna, as coisas meio se engargalam ali, né? Perfeito. E quando a gente olha, né, então, o que a gente fez até agora, são 2 anos de muito aprendizado, 60 milhões investidos, 18 projetos. A gente está falando aí, esses 18 projetos impactarem 15.590 famílias. Logicamente que dentro desses projetos você tem a família, mas tem também a questão do papel, né, do empreendedorismo feminino, que a gente apoia muito, né? São mais de 5 milhões de hectares preservados que a gente vai ter, né, ao final. 51 negócios que foram criados e alavancados, né? 100 negócios indígenas. Então, quando você está olhando isso, a gente está participando, né, da criação da infraestrutura para poder fomentar negócios e também para tentar realmente reduzir a degradação. Eu acho que, assim, quando a gente olha, talvez os 2 principais problemas que a gente quer trabalhar é conservação da floresta e reduzir a degradação, né, o desmatamento. E isso, como eu falei, através de projetos específicos que desenvolvam a cadeia, mas principalmente também essas questões estruturantes. Na questão estruturante, a gente está apoiando agora um projeto piloto para levar a internet para as comunidades. Serão mais de 4 mil e poucas comunidades que, se o projeto, né, der certo, vai ter um investimento aí nos próximos anos, com certeza, para a gente levar essa conectividade para as comunidades, né? Do outro lado, na bioeconomia, a gente participa de um fundo, que é a AMAS, onde a gente fomenta aí 6 startups, pelo menos por ano, que a gente ajuda a acelerar, né, junto nesse fundo, para se transformar em negócio na Amazônia, né. O do SAF, que eu comentei, do Restaura Amazônia, e a gente, nesse último grupo de projetos que a gente lançou agora, colocou muito de ciência e tecnologia. Então, a gente vai estudar 5 cadeias para gerar bioprodutos, que podem ser ingredientes de alimentos para o futuro, para a indústria de alimentos, vai trabalhar com bioplástico, a gente quer trabalhar aí com resíduos da floresta, onde a gente possa gerar um bioplástico, reduzindo a participação do polipropileno, isso com ouriço de castanha, com aparas de madeira, de repente o caroço do açaí também, né? E também trabalhar aí, talvez no estabelecimento de uma proteína diferenciada baseada no cupuaçu e na castanha, né? São, assim, os 18 projetos realmente são todos muito representativos, né? Mas cito alguns justamente para a gente dar esse nível de importância. Então, você tem desde o cuidado da cadeia, né, para conservar, a questão da gestão de resíduos, porque não adianta estar lá, né, então como é que a gente reaproveita isso, e a questão também de infraestrutura para criar esse processo de educação, a questão de logística, né, de mobilidade. Hoje, as rendas das famílias ribeirinhas, né, sejam quilombolas, comunidades indígenas, boa parte do que elas gastam por mês é diesel, para poder navegar nos rios e para poder gerar energia. Se a gente resolve... Exatamente, se a gente ajuda a resolver essa equação, nós todos que estamos lá, né, todas as organizações que estão lá apoiando juntas, a oportunidade que a gente gera já de incremento de renda é muito grande, né?
E nesse caso aí também, né, tem todo um processo de limpeza da matriz energética que é fundamental. A gente sabe que tem a cobertura da floresta, mas também trabalhar outras formas de gerar energia para além do diesel é um ponto ali que tem que virar. Mas eu queria saber sobre a questão do fomento. Você falou que tem algumas questões aí em relação ao tamanho de negócio, né, e o nível de maturidade desse negócio que são observados no aporte que é feito pelo fundo. E aí, assim, eu coordeno aqui no Rio de Janeiro o movimento Rio de Impacto, que é formado pelas instituições dinamizadoras dos negócios de impacto socioambiental aqui do Estado. E aí é muito interessante ver, né, que muitas vezes, assim, o fomento é microfomento ou nanofomento. E o impacto que gera é grande, né, porque o processo de multiplicação daquele núcleo, né, que começou a desenvolver aquele negócio na comunidade é muito importante. E eu queria saber como é que é esse diálogo ou essa observação, se na troca com outros agentes do território já tem também um processo de criação, assim, de acionamento, quando, por exemplo, um projeto super bacana que pode ter potencial e pela visão de vocês pode crescer, não é exatamente o foco naquele momento do que o fundo vai investir. Então, como eu falei, são 18 projetos, a gente tem desde projetos de 26 milhões, que é o maior aí de 5 anos, a projetos de 200, 300 mil, né? O que a gente procura, eu acho que você citou um negócio de impacto, às vezes você mira um projeto que pode ser pequeno, mas você percebe que existe uma oportunidade de replicação e de escala para mais estados, para diferentes comunidades, e a importância de fazer com que eles também participem desse processo de replicação. Então, a gente está agora com um projeto, um exemplo, né, de mãos indígenas, né, 2 comunidades indígenas, que a gente está buscando experiência de outras comunidades que já se desenvolveram para fazer essa polinização. E aí, às vezes, com investimento mínimo, mas com o tempo dedicado das pessoas, você potencializa. Então, é exatamente isso. Então, pega o movimento empreendedorismo de mulher. Então, os problemas que um grupo lá já tenha passado no Mato Grosso ou em Rondônia, por que não abreviar e trazer essa experiência? A gente está fazendo isso com cooperativas também. Na medida em que a gente identifica dentro das cooperativas os gargalos, a gente ajuda, né, e depois potencializa isso, fazendo com que isso vire um benchmarking dentro da organização. Então, é super interessante. E Geisa, aí é uma questão também de acreditar, né? Acredito que a gente não faz nada sozinho, né? Então, eu acho que a grande oportunidade que a gente tem, e você falou da filantropia no Brasil, foi uma surpresa muito positiva ver que em 2020 teve doação acima de 5 bi. A sociedade civil, a iniciativa privada, junto com o governo, se juntou naquele momento, isso gerou um residual, 2021 baixou, mas ainda está presente, e eu acho que o importante é isso, né, a gente perceber que a gente pode, junto, né, transformar, e transformar não só com dinheiro, com o nosso conhecimento, com a nossa experiência, né, se doando de alguma forma, né. É muito interessante pensar, né, que o próprio contato, né, a troca também gera retornos. E aí eu queria falar sobre isso um pouco, indo para a parte mais da tua visão, assim, o que você aprende quando você está lá no contato? Você falou de 4 viagens esse ano, o que é muito intenso, né, porque a gente sabe a distância que é, e eu imagino que atravessar para esses projetos é quase como viajar para outro país. Também na imersão, que é feita numa cultura que é muito diferente dos grandes centros, né, Rio de Janeiro, São Paulo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, como é que você também se transforma nesse processo, assim, ao olhar e ao aportar um conhecimento que já atravessa aí muitos anos e que pode ajudar a dar aquela virada de chave tão importante para os negócios se desenvolverem. Olha, Geise, eu digo que são viagens transformadoras mesmo, tá? Eu acho que, primeiro, por conhecer um Brasil totalmente diferente, né? Então, a questão de você já enfrentar os gargalos logísticos, né? Então, são viagens de 10 horas no barco, dormir na rede, e isso eu considero super positivo porque nos remete à experiência que as pessoas têm lá, a forma de vida que elas têm lá, né? Então, é uma agenda transformadora mesmo. Você chegar, você ouvir, né, observar, então, assim, você fala menos, você ouve mais, observa mais, você está junto com as comunidades, é uma experiência, assim, transformadora, né, porque você sai de um ambiente, né, onde tem condições básicas resolvidas, né, sem uma preocupação, você vai para um ambiente em que tem muita coisa por fazer, mas acho que o mais interessante é ouvir, observar e respeitar aquilo que está lá.
porque as pessoas que estão lá estão realmente protegendo, elas vivem naquele local, é onde formaram, né, a vida inteira, e nesse momento importante, eu acho que assim, a gente vem falando muito isso, a gente quer fazer o projeto, a gente quer levar esse desenvolvimento, mas a gente quer fazer isso respeitando, né, os costumes, os hábitos, os valores locais, porque não adianta ir lá e chegar transformando ou levar o modelo que a gente tem aqui para lá. Então, nesse aspecto, eu acho que fazer essas viagens, sentindo, né, na pele, fisicamente, né, como é que as coisas são, é muito diferente. Posso ver um vídeo, posso ouvir, mas estar lá com as comunidades, e aí é na hora da janta, comendo um peixe com mandioca, é na hora do barco, que você tem que ficar 10 horas no barco, né, que você vai conversando com o ribeirinho, vai perguntando como é que são as coisas, ele vai te contando, e nesta hora, é interessante porque a tua experiência, né, como é que tu trazes uma visão diferente, e como é que tu, com a tua experiência, consegue ajudar. As pessoas, às vezes, levantam algumas coisas, tinha uma situação lá no Xingu, que a gente foi visitar lá uma fábrica de beneficiamento de castanha, e aí a pessoa disse, nós temos um problema aqui, eu falei, poxa, mas quem sabe a gente pode pensar numa máquina assim, pela experiência, né? E aí, só de dar esse acesso, só de dar essa abertura, você já, né, se sensibiliza, quer ajudar. Então, a gente visitou uma cooperativa, voltando de viagem, a gente já pegou o gerente de uma indústria aqui, já mandou para lá para ajudar a cooperativa a melhorar a questão industrial deles, e agora a gente está junto. Essas conexões são interessantes, né, porque elas se mantêm. Então, mesmo que você ajude naquele momento, mas depois, ele tendo alguma dificuldade, ele te acessa. Então, quando a gente está fazendo os projetos, a gente está olhando para esse todo. Eu acho que isso é importante. E eu digo para as pessoas, né, quando a gente está lá conversando, olha, talvez a gente não tenha dinheiro suficiente para fazer tudo o que a gente gostaria, mas saibam que vocês podem contar conosco a qualquer momento, pedindo ajuda, né, tem meu celular, tem a equipe, justamente para tentar viabilizar as coisas, né, seja educação, seja assistência técnica, né, ou desenvolvimento de negócios. Então, essa experiência é muito enriquecedora. É o lado humano, né? E principalmente, assim, eu fiquei lembrando a frase, veio na cabeça a frase do Pequeno Príncipe, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativa. E chegar, às vezes, com recurso que estava faltando ali para dar um impulso naquele negócio, para gerar um impacto importante. E eu acho que também identificar uma oportunidade que nem sempre é valorizada pela própria comunidade também, né? O olhar de fora, ele traz também essa possibilidade daqueles agentes que estão ali no local perceberem que aquilo que eles fazem, aquele conhecimento, aquela que é passado de pai para filho, também tem valor, né? Também tem valor nesse mercado e também gera um interesse do consumidor, enfim, não só no Brasil, mas no mundo, mas pode impactar e ser, enfim, algo que gere a possibilidade daquela comunidade se sustentar ao longo do tempo e fazer uma gestão sustentável ali daquele ambiente em que ela vive, né? Com certeza, eu acho que a gente leva, né, o reconhecimento também nesse sentido, mas o mais importante é juntos, né, identificar essas possibilidades. Então, tem alguns projetos do fundo, inclusive, que a gente foi olhando um projeto maior, e aí a gente trouxe de volta algumas demandas adicionais de desenvolvimento, né, periférico, que faziam muito sentido. Então, assim, a forma de nascer o projeto, a forma de nascer as iniciativas, ela é das mais diversas. Então, vou para uma viagem de prospecção, vou conversar com algumas organizações, né? E aí você vai, às vezes, falar com o consórcio dos governadores do estado, identifica e depois volta e tenta buscar soluções. E o mais interessante é que, como a gente trabalha integrado, né, com as organizações que lá estão, às vezes você não consegue resolver, mas você sabe quem pode ajudar. Então, a gente está fazendo os projetos aí, nós temos pelo menos, né, mais de 10 organizações envolvidas, são todos parceiros para buscar soluções. E nessa hora, talvez não tenha a minha especialidade, mas talvez a Conexus tenha, talvez Solidariedade tenha, e isso é importante, né? Você levar a solução, né, em conjunto. Essa troca de atores ali, dinamizadores, né? Eles têm que estar ali realmente vivendo esse ecossistema para poder apresentar a melhor solução, né? Para que também o trabalho de um ou a chegada de um ajude de fato a fomentar tudo que aquele recurso ali pode fazer acontecer. Uma outra questão interessante, né, que eu queria conversar com você é justamente sobre essa questão do recurso, né? Do fomento. Como é que é a previsão, assim, essa experiência, essa primeira experiência de chegar no território, esses 2 anos que vocês estão
trabalhando nisso, já gera aí um olhar do que precisa ser ajustado, ou que pode vir a ser modificado, ou que recursos outros podem chegar? Como é que tem sido também esse processo de revisão permanente do projeto e do fundo? Eu acho que aqui a gente tem uma oportunidade, porque a gente montou um modelo de monitoramento e acompanhamento dos projetos para ele ser retroalimentar, né? Então, assim, a gente desenhou um projeto junto com a comunidade, ou às vezes junto com uma organização parceira, baseado nos princípios e nos problemas que a gente viu naquele momento. Mas, ao longo do tempo, isso se move, isso é natureza, né? Então, assim, agora mesmo a gente estava num projeto lá que teve um problema de falta de água doce, né, no açaí, lá, água potável, e a gente precisou ajudar. Então, tu tens que remanejar. Então, o que a gente faz? A gente estabelece o projeto, estuda as possibilidades, dá o fomento necessário, seja para um ou 2 anos, para 5 anos, dependendo da característica do projeto e a questão de um cronograma de ações, avalia, né, então a gente praticamente tem reuniões mensais e trimestrais, dependendo do tamanho do projeto, e a cada reunião dessa, a gente avalia exatamente se estamos no caminho certo, tem oportunidade adicional, ou temos que trocar alguma coisa, porque a gente tem que entender que isso é um organismo vivo, né? E as comunidades estão lá também, e elas evoluem. Às vezes você planeja um projeto de 5 anos, eu vou investir numa consultoria para ajudar a fazer a educação. Aí você descobre no meio do caminho que você consegue fazer realmente o investimento inicial em educação, mas depois quem pode replicar isso é a própria comunidade. Assistência técnica, por exemplo, né, no projeto do SAF, que a gente está com 1.500 famílias, está criando uma oportunidade dos filhos dos produtores começarem a se interessar pela assistência técnica, e aí aquele volume de investimento que você tinha destinado, talvez você não use todo, você pode redirecionar para outras oportunidades, e essa assistência técnica ela vai ser talvez até ser dada de uma forma diferenciada, ou nessa troca de conhecimentos, né? Então, às vezes é uma oportunidade, por exemplo, você chegou lá para comercializar o produto, você não tem um beneficiamento dele. E não estava previsto uma pequena fábrica, um pequeno laboratório. Mas aí, visitando e olhando a comunidade, você se convence que faz sentido, né? Então, você também volta, reestuda dentro do projeto como fazer, ou busca uma verba adicional, ou, como eu falei antes, busca parceiros que possam potencializar isso. E uma das coisas realmente que a gente insistiu no início de trabalhar de forma a ter essas parcerias com as várias organizações que já estavam, se mostrou muito assertivo, porque a gente não está inventando a roda, a gente está aproveitando a experiência anterior e a gente consegue potencializar, multiplicar o recurso. Então, a gente está buscando complementar, né? Então, assim, nós estamos buscando agora oportunidades da formação de fundos com mais participantes e também atrair sociedade civil, né, investidores para a Amazônia, que possam participar, para poder potencializar ainda mais. Então, esse é um desenho que a gente está vendo aí também como uma oportunidade, e até agora, o investimento que a gente fez, ele é praticamente não retornável. Nós também agora vamos dedicar uma parte do investimento, buscar retorno para gerar receita futura para o próprio fundo, para ele reinvestir. Nós queremos investir tudo que a gente tem realmente em projetos, né, em iniciativas lá. Mas essa questão do retornável, ele traz também um processo educacional interessante de negócio, né? A pessoa gera o compromisso, gera uma meta e começa a se especializar e começa a buscar uma educação, né, para poder responder a isso. E a gente tem tido situações muito interessantes nesse sentido, de pessoas que até vêm para ver, né, o que nós estamos fazendo na iniciativa privada, o que uma organização que se antecipou está fazendo de uma forma diferenciada, para fazer com que isso aconteça. Eu acho que a gente tem uma oportunidade aqui realmente fortalecer as associações e fortalecer também as cooperativas, né, para elas serem essas organizações de negócios que tracionem, né, a cadeia. Você falou um ponto muito interessante, né, que é justamente a possibilidade de, a partir de um processo de fomento e aceleração, né, de tanto aporte de conhecimento, você conseguir fazer com que essas iniciativas elas saiam do círculo, porque é comum também que as pessoas no aprendizado, agora eu já sei entrar no edital, já sei fazer projetos, já sei prestar contas, e aí fique presa também nesse ciclo, né, sem conseguir sair para olhar. A visão lá no início, né, enxergava de potencial para o mercado, né, para se tornar de fato sustentável e crescer com todo esse conhecimento também
que a iniciativa privada traz, enfim, seja a partir da associação, das cooperativas, que também são um recurso muito interessante. E aí uma curiosidade também, lá o sistema associativismo, cooperativismo, funciona, assim, é algo natural também das comunidades com quem vocês interagem? Existem realmente, né, associações muito fortes, e eu acho que eles têm uma organização social interessante, e acho que existe uma oportunidade muito grande de, talvez, nisso que você acabou de falar, né, de a gente fomentar e apoiar para que se criem mais negócios. Então, assim, a gente vê que eles têm um tecido social, uma organização social já em andamento, e talvez a grande oportunidade seja incrementar, né, polinizar com essa questão da iniciativa privada, né, para poder gerar os negócios. Então, quando a gente olha realmente, já existe lá esse ambiente criado, a própria OCB, né, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, está fazendo um trabalho muito grande também de treinamento e desenvolvimento das cooperativas, desde pequena até média, e das associações também. E a gente percebe a vontade que eles têm de aprender, de entender, né, como se faz a questão da assistência técnica, da gestão de negócio, como se habilitar para buscar crédito, porque o crédito ele é um fator inibidor hoje de desenvolvimento do pequeno produtor, e não é por falta de crédito, tem acesso, tem o crédito disponível, né, no Banco da Amazônia, no Banco do Pará, mas às vezes o pequeno produtor não sabe como se habilitar. Então, ele não tem um planinho de negócio, não tem um programa. E aí, essas organizações, né, apoiadas por nós e por todas as outras organizações que lá estão, podem fomentar e podem desenvolver melhor esse ambiente para negócios, né? Isso é muito interessante. Em relação ao empreendedorismo feminino, que também é um ponto de interesse, não à toa o nome é Mulheres Sustentáveis, como é que você vê essa dinâmica? Assim, tem diferença no tratamento dado a esse financiamento? Como funciona isso? Como é que é a tua visão também, chegando nessa interação e no papel da mulher também, nesses negócios que estão sendo fomentados, nessas iniciativas e projetos? Então, é uma situação interessante, porque na própria organização social, a mulher tem uma participação muito grande, tá, nas comunidades. E talvez o que falte, justamente, da mesma forma, esse aparato para as famílias, né, estarem estruturadas para poder ter acesso à assistência técnica, acesso a mercado, acesso a crédito, também acontece com as mulheres. Mas a gente vê várias organizações já se estruturando, né? Então, você pega o projeto Mãos Indígenas, por exemplo, a gente está aí com um grupo de mulheres empreendedoras, né, fazendo desde bijuteria, artesanato, e talvez o maior apoio que a gente possa dar é trazê-las para o mercado, né? Conectar com o mercado, porque elas já dominam o processo produtivo, elas já dominam o processo de empreendedorismo desde a captação da matéria-prima, a produzir, né? E talvez a grande dificuldade é a gente ajudar, junto com as organizações, a acessar mercado. Mas uma coisa que realmente me chamou a atenção é a participação. A mulher participa muito, porque como são negócios familiares, você tem uma parceria completa. É filho, esposo, mulher, todos trabalhando de forma conjunta, né? E é interessante porque você percebe algumas iniciativas pequenas. A gente chegou lá no projeto do SAF, que tem o cacau, e a gente visitou uma casa de uma senhora lá, ela e as filhas fazendo chocolate em casa, né? Fazendo cacau preparado em casa. E começamos a conversar e falamos, onde é que você vende? Ah, a gente vai na feira. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pensar em criar dentro do projeto uma pequena cozinha, onde você e mais outras, né, mulheres que estão aqui dentro da comunidade, que já fazem parte das 1.500 famílias que a gente está apoiando, vocês possam desenvolver, incrementar e aumentar o negócio. E estamos começando a pensar com elas. Então, são extremamente desbravadoras, são extremamente corajosas, e como a gente fica feliz de ver esse interesse, né, por desenvolver, porque a mulher tem isso natural, ela quer fazer para ela, mas ela quer fazer para a família dela, ela quer fazer para melhorar a vida dos filhos dela, né, e preservar. Então, assim, eu acho que isso é super importante. Então, a gente realmente, em todos os projetos, quando a gente está olhando a questão familiar, a gente trabalha também no preparo, no desenvolvimento da mulher também para empreender, né. A gente já está caminhando para o final da nossa entrevista, mas eu gostaria de ficar mais horas aqui conversando, sabendo mais sobre a tua experiência. Eu vejo que tem muita conexão na tua trajetória, né? De começar aos 14 anos como professora auxiliar e o quanto o processo de aprendizagem,
de troca está no teu espírito, né? De tudo que você contou aqui para a gente também e compartilhou nesse nosso podcast, o quanto as coisas estão conectadas e se encaixam, sabe? Fazem sentido. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da conexão interna, que é o que a gente sempre pergunta aqui, né? Sobre espiritualidade, mais do que religião, como você busca também se conectar e trabalhar também essa outra dimensão humana e necessária que é a da espiritualidade. Eu sempre acreditei, sempre foquei em olhar para as pessoas, né? Então, assim, eu gosto demais, seja na questão família, seja na questão também profissional. E sempre tive alguns princípios na minha cabeça. Então, assim, eu falava, ninguém vai fazer por mim o que está para eu fazer, né? Então, assim, não ter preguiça mental, né? De realmente procurar o tempo todo conhecer, se desenvolver. Depois, se colocar de forma vulnerável. E quando você coloca de forma vulnerável, você aprende, né? Porque você está com o ouvido aberto, com o olho aberto. Isso serve para o mundo profissional, serve para o mundo pessoal, para o mundo espiritual. Então, assim, eu leio muito, busco muita informação, e quando eu posso, que eu encontro pessoas, né, que tenham uma riqueza cultural, que conhecem de qualquer assunto, espiritualidade, viagens, eu me alimento, né, me alimento e busco isso. Então, o ser vulnerável eu acho super importante também para a gente se colocar numa posição de aprendiz o tempo todo na vida, e aí você está com o radar aberto, né? E tudo isso que você constrói, que você compartilhe. Então, hoje mesmo, né, quando eu faço as mentorias, eu acho que é muito interessante porque não tem mais a questão técnica. Eu acho que hoje, com tecnologia, a gente fala que tudo que é técnico, tudo que é hard skill, a gente busca facilmente. A questão é como se preparar melhor, né? Com essa questão toda que a gente tem aí das mudanças, né, de mercado, mudanças desses modelos mentais, para poder aproveitar e para poder colaborar. Então, assim, eu sou uma pessoa simples, eu penso de forma simples, eu sou pragmática, então também tem isso, mas pautei minha vida nesse jeito. E o meu lema do Tem Sempre Jeito de Fazer Melhor, já peguei lá atrás, que é assim, amanhã tem que ser melhor que hoje, né? Hoje tem que ser melhor do que ontem. E falo, se eu conseguir, a cada dia, ajudar uma pessoa, seja num cumprimento, seja num acolhimento, né? Eu acho que já fez sentido. Uma coisa muito interessante aqui que eu fiquei pensando quando você estava falando, né? A busca é uma palavra que tá em você e no que você traz. E quando a gente busca nos encontros, normalmente, né, a gente se conecta com o que a gente tem, né, e vê no outro e consegue ver refletido. Então, essa coisa do compartilhar, do estar ativa, atenta, foi o que ficou muito, assim, sensível na nossa conversa. E você, das minhas entrevistadas, foi a primeira vez que falou a palavra vulnerabilidade, que é tão importante, né, quando a gente está dirigindo, liderando alguma coisa, é estar em contato, né, e estar conectada com a ideia de que a gente não sabe o que a gente não sabe, logo tem muita coisa para aprender aí nesse caminho. Jolita, muito obrigada por você ter disponibilizado o teu tempo, de ter compartilhado o seu conhecimento e a sua atuação, o trabalho que você está fazendo hoje. Queria que você deixasse também aqui para os nossos ouvintes quais são os sites, como a gente se conecta, e para quem quiser saber mais também sobre o fundo, enfim, tiver querendo entender melhor, né, o que está acontecendo nesse nosso Brasil, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas conexões, né, que podem ser feitas. Não, então, eu queria deixar à disposição de vocês realmente, né, o site do fundo, é www.fundojbsamazônia.org. Também dá para acessar, né, pela JBS. A gente tem lá todos os projetos que a gente está fazendo e desenvolvendo, tenho comunicado os pilares, eu acho que quem quiser conhecer pode realmente acessar por aí. A gente está aberto para investimentos, seja de sociedade civil, né, pessoa física, empresas, justamente para somar esforços na busca dessas oportunidades, né, e realmente pensar em transformar. Então, a gente olha aí 60% do território brasileiro, 27 milhões de pessoas, né, o compromisso que a gente tem aí também com a floresta tropical, né, da redução do desmatamento, e eu acho que faz muito sentido, e a nossa proposta é exatamente isso, é somar esses esforços, trabalhar em conjunto, né, para que a gente realmente potencialize os recursos, respeitando, né, a cultura local, os valores, entendendo essas comunidades, né, e eu acho que, eu diria que tem um ganho a mais, a gente também se transforma e a gente aprende muito nesse processo. Muito obrigada aí pelo contato, por você ter compartilhado aqui com a gente. Obrigada, Geisa, obrigada pela oportunidade.
E para vocês que assistiram o podcast, não deixem de compartilhar também esse conteúdo e fazer chegar a mais pessoas. O Mulheres Sustentáveis fica por aqui. Até a próxima.